Para a gente, a capoeira é luta de resistência. A capoeira, para mim, ela é uma filosofia de vida. A capoeira abraça todos os tipos de pessoas, né? Independente de crença, de religião, de qualquer coisa, a capoeira abraça. Eu sinto que a capoeira é o meu lugar. Você não sabe o que pode fazer o negro. Você não sabe o que pode fazer o negro. Troca as mãos pelos pés, os pés pelas mãos, troca as mãos pelos pés, os pés pelas mãos, troca as mãos pelos pés, os pés pelas mãos, troca as mãos pelos pés, pelas mãos. Tapa na cara, rasteira no chão. Tapa na cara, rasteira no chão. Você não sabe o que pode fazer o negro. Você não sabe o que pode. Oi, eu sou Luana. Sou Luana, faço capoeira há 13 anos. Eu sou da Escola Curtiço da Abelha. Dou aula na Escola Curtiço da Abelha, sou professora do coletivo Quem Nunca Viu Venha Ver. E sou psicóloga também. E dou aula para crianças, jovens, para adultos. Agora, no coletivo Quem Nunca Viu Venha Ver, é muito para mulheres também, né? E agora ficou um grupo também de diversidade. Oi, eu sou João Tupinambá, tenho 21 anos, eu sou programador e capoeirista nas horas vagas. Eu me chamo Mestre Tutuca. No mundo da capoeira eu sou conhecido como Mestre de Tutuca, mas o meu nome de batismo é João Carlos. Tá? Sou mestre de capoeira e pratico capoeira desde os 12 anos. Comecei capoeira em 1982, no final de 82 para 83 no Laborarte, no Centro Histórico de São Luís. E de lá para cá, 42 anos de capoeira consecutivo, né, sem parar, tanto como aluno como mestre de capoeira dando aula. Sou André França, no mundo da capoeira eu sou conhecido como Notre Dame. Eu sou contramestre de capoeira do Grupo Raça, né, que já estamos aqui há 31 anos realizando esse trabalho na cidade com projetos aqui no bairro do Recanto dos Vinhais e no bairro do Vinhais também, assim como outros trabalhos com público neurodivergente e também do ensino fundamental. Também sou profissional de educação física. Como que você costuma contar a história da capoeira para quem ainda conhece pouco? A verdadeira história da capoeira a gente começa a contar na própria roda, né? Porque aí nós como capoeirista, nós falamos que a roda é a maior escola de capoeira que o aluno frequenta, né? É na roda que ele entra em conexão com a ancestralidade através da música, do ritmo, da arte, da dança e da luta, né? Então, a gente começa pela roda, tá? E a gente recebe muitas perguntas: capoeira é dança, capoeira é luta, capoeira é arte, capoeira é música, né? Já dizia o mestre Pastinha, capoeira é tudo que a boca come, né? Mas para a gente a capoeira é luta. Ela começou com luta de resistência, tanto física como cultural, né? Então, para a gente a capoeira é luta de resistência. Acho que é importante contar sobre a capoeira do começo, né, para que aquela pessoa que não tem um conhecimento muito aprofundado sobre a capoeira, ela possa entender como a gente chegou agora, né, de onde a capoeira veio, né, de toda a sua luta, resistência, né, de todo aquele período, né, da proibição, em que era crime, em que a prática era considerada, né, crime por lei, que era mal vista, né, pela sociedade. Então é importante que eles venham e comecem a praticar a capoeira tendo a ciência do que ela era e de como ela veio se transformando, ainda tendo muitas coisas ainda a evoluir, a melhorar, mas já estamos num momento de transformação, né, que é importante que quem comece tenha ciência de todos esses passos, todas essas etapas que a capoeira passou, né, e vem passando ainda. O que a capoeira representa na sua vida hoje? Ela mudou a forma como você se vê, como você se sente? Porque a capoeira é muito importante na construção da identidade. Ela é muito importante na construção da identidade do praticante. Porque é através da capoeira que ele vai se conectar com as suas ancestralidades africanas, né? Tanto no contexto individual como coletivo. Ele vai buscar
fazer parte de uma comunidade, né? Se pertencer a uma comunidade, se encontrar naquela comunidade, não só como capoeirista, mas como pessoa, como indivíduo, entendeu? Já que a capoeira era muito descriminalizada, né? Então, a busca da gente como capoeirista é essa daí. Se pertencer, chegar numa comunidade assim, eu pertenço a essa comunidade, eu faço parte dessa comunidade, eu vou brigar por essa comunidade, eu vou exercer meu papel nessa comunidade, tanto no individual como no coletivo. Eu gosto muito de falar no fim das minhas aulas hoje que a capoeira ela me deu a chance de me desconstruir e de conseguir falar em público, falar o que eu penso, ter minha opinião, não ter medo, não duvidar, não pensar que eu estou falando alguma coisa do qual eu não saiba, sendo que eu faço capoeira há muito tempo, então é uma diversidade de concepções de vários conceitos sobre o que é comunidade, sobre o que é uma mulher dentro da capoeira, sobre o que é luta, sobre o que é a relação do povo negro, sobre o que é a luta antirracista, sobre o que é uma educação inclusiva. Então, desde quando eu botei minha mão no chão, eu sinto que a capoeira é o meu lugar. Eu me identifico muito com esse lugar dentro da capoeira. A capoeira, eu vim de uma pessoa um pouco mais tímida e quando eu comecei, né, na capoeira, eu acabei ganhando um pouco de confiança, né? Então, eu junto com um grupo, eu comecei a entender que não é só pessoas que estão ali para jogar capoeira. Eu comecei a entender que são pessoas ali que estão para se ajudar, são amigos ali, muitas das vezes famílias, né? Então é muito comum, né, pessoas ali da capoeira estarem presentes no seu dia a dia, não só tá ali treinando contigo, soltando um pé, soltando uma armada, né, mas te ajudando ali em momentos pessoais, né? Então hoje em dia eu tenho grandes amigos, né, que vão muito além do grupo de capoeira, né? Só de estar na capoeira, né? São amigos ali da vida. Ó, a capoeira, para mim, ela é uma filosofia de vida, né? Ela antigamente, eu tinha ela só como hobby, né? Então chegou um momento em que eu comecei a trabalhar com capoeira. Inclusive, a mudança de ramo, né? Eu trabalhava com informática, hoje eu sou um profissional de educação física formado, bacharel, por conta da capoeira. Porque a capoeira foi tomando conta da minha vida de uma forma tão intensa que eu busquei, né? Para que eu pudesse evoluir nas minhas aulas, eu busquei o curso superior de educação física para poder aliar com o conhecimento que eu já tinha com a capoeira. Então hoje ela é meu trabalho, ela continua sendo meu hobby, né? E ela é minha filosofia, a forma como eu entendo como a gente tem que se comportar na vida, não somente no momento do treino. Quais são os ensinamentos que a capoeira transmite para os jovens, para além dos movimentos, da prática para valores? A capoeira ensina respeito, ensina o que é ancestralidade, ensina dentro de uma ladainha. Ladainha é quando a gente começa a roda e é o primeiro canto. Então, dentro da ladainha pode ser contado histórias, pode ser contado situações que aconteceram dentro de uma roda ou alguma história de superação. Então, a capoeira ela ensina o que é esse senso de comunidade, responsabilidade, respeito, respeito às tradições, confiança. Nossa, isso é muito importante. Tenha confiança, o que o seu corpo ele pode se modificar, como diz o mestre Pastinha, que capoeira é um jeito que o corpo dá, que a gente não precisa necessariamente ter um corpo bom para a capoeira, se você se identifica com o jogo, com o toque, com o movimento, com o que ela te transmite, você consegue desenvolver o jogo perfeitamente. A capoeira, ela é sim um compromisso com a sua existência, sabe? Então, assim, para os jovens, quando eles adentram a capoeira, que eles têm esse senso mesmo de vai funcionar também quando eu estiver, ou então os mais velhos que levam ele, os adultos que levam, isso já cria um senso de que aquilo só funciona quando todo mundo está reunido. Então, assim, para além de movimentos, a capoeira é isso tudo que eu falei, ainda mais. E eu vou citar aqui para mim o principal, que foi em ganhar confiança, né? Então, muitas das vezes a pessoa é muito
parada ali, não entende o que é estar em sociedade, né? A pessoa fica ali muito no mundo dela, e quando você entra ali e começa a entender como funciona uma comunidade, como é que funciona outras pessoas, culturas, né? Porque a capoeira, querendo ou não, abrange muitas pessoas, né? Então, abrange ali crianças e idosos, né? Nosso grupo o que mais tem são crianças, né? Tem bastante idosos, tem pessoas de vários ao redor do mundo, né? A gente tem um evento aqui que geralmente a gente faz uma vez por ano, que a gente já traz pessoas de fora, né, do estado e também de fora do Brasil, né? A gente às vezes traz a nossa contramestre Chiquinha, né? E ela vem de longe só para estar com a gente, né? Em momentos de amizade, e passar conhecimentos não só sobre capoeira, o estudo de capoeira. Então, eu acho que a parte mesmo de entender sobre o mundo e ganhar confiança sobre a vida em sociedade. Assim como toda arte marcial, ela tem a disciplina como uma das suas bases, né? Então, todos aqueles que vêm treinar com a gente sempre deixa claro o respeito ao mais velho, assim como o respeito ao mais novo. A gente tem um lema aqui no nosso grupo que é: o mais graduado tem a obrigação de saber mais e de respeitar aquele que quando você chegou já estava. Então, o respeito de ambas as partes. Então, para que todos entendam que na capoeira todos estão no mesmo nível, na mesma situação, né? E que a diferença o nível de graduação vai depender do seu esforço, né? Mas que o seu esforço não pode ser pejorativo perante o outro. Então, o respeito ao outro, de você conter a vaidade, porque todos nós somos vaidosos, mas de você saber equilibrar isso, né? Você saber controlar a sua raiva. Então, tudo isso que a gente trabalha dentro da aula, a gente consegue levar para fora também. A capoeira ela vai te ajudar a ter um controle emocional, né? A compreender melhor as coisas da vida. O respeito, a cooperação, a solidariedade são os valores éticos e morais, né? Que a gente ensina para os alunos através da capoeira, que vem através das rodas, da hierarquia do mestre com o aluno. A capoeira, ela nasceu como uma forma de resistência, né? Você acha que ela ainda resiste contra algo hoje? Sim, com toda certeza, cara. Hoje, ainda assim, né, por mais que já tenha se ampliado o movimento, ainda existe uma gama de preconceito imensa sobre a capoeira, né? Muitas das vezes, até alguns idosos hoje ainda falam que isso é uma vagabundagem, né? São pessoas que não estão nem aí com nada. Mas, assim, existe preconceito ainda como um esporte, né? Tem muitas pessoas que ainda não veem isso como um esporte, né? Então, é muito difícil, por exemplo, até ter algum campeonato. A gente tem um campeonato de capoeira que está ganhando força agora. Mas, mesmo assim, ainda é muito mal visto, ainda tem um público muito pequeno e a galera não dá atenção, né? Até para conseguir, por exemplo, fazer um evento, alguma coisa do tipo, é muito difícil conseguir recursos, né? Geralmente é a própria comunidade de capoeira que vai batalhando para conseguir de si mesmo, tirar do seu bolso, tirar do que conseguir, do que ter algum tipo de apoio. Contra o preconceito. Infelizmente, contra o preconceito. Principalmente no nosso país. Apesar de ela ter expandido no mundo afora. Mas dentro do nosso país a gente tem um pouco de preconceito. A gente costuma dizer assim, o capoeirista na roda ele é um artista, ele fora da roda é um ladrão, é um marginal. Né? E hoje menos, graças a Deus, hoje menos isso. Né? Por a gente ter trabalhado com a capoeira e ter esse feito da capoeira um instrumento educacional, de educação. A gente ter se lapidado como capoeirista através da própria capoeira. Ela é um pouco aceita na Europa, né? Eu te digo isso porque eu tive a oportunidade em 2000, passar 2 meses na Europa. E quem me levou para a Europa foi a capoeira. Como eu falei no começo, né? Sim. Muitas coisas evoluíram, né? Hoje eu dou aula numa clínica com a capoeira, né? Para o público atípico, neurodivergente. Eu dou aula numa escola particular, né? Uma escola num bairro de classe alta, de capoeira. Então, assim, são portas que foram se abrindo
que antigamente não acontecia. Mas, ainda assim, a gente percebe dificuldades com a capoeira de conseguir espaços, de conseguir apoio. A gente aqui é um exemplo disso. Antigamente, a gente dava aula numa associação de moradores. Um trabalho que já são 13 anos. E, mesmo assim, o espaço foi derrubado, sem eles terem ciência de que existia um trabalho cultural, né, um trabalho histórico aqui com a capoeira. Então, a gente, quando vai fazer eventos, a gente sempre tem muita dificuldade de conseguir apoio, e a gente percebe esse preconceito, né, esse deixar de lado ainda com a capoeira, quando a gente percebe outras artes marciais que vêm de outros países, que conseguem com mais facilidade apoio, são mais valorizadas, inclusive pelo próprio brasileiro. A capoeira, ela é uma arte brasileira, mas o próprio brasileiro, ele não valoriza aquilo que é seu. A capoeira resiste a tudo na sociedade, porque ela resiste ao preconceito, resiste ao racismo, ela resiste à intolerância religiosa. A capoeira, ela também vem do movimento que é o candomblé também, né? De religiões de matriz africana. E isso, em algumas escolas, em alguns lugares, é muito presente. Então, ela resiste à intolerância religiosa, resiste ao preconceito, resiste à luta mesmo, né? De, por exemplo, hoje os mestres não necessariamente precisam ter um diploma acadêmico para dar aula. Hoje, justamente pela luta antirracista, os mestres hoje são reverenciados, digamos assim, mestres e mestras são chamados, convidados para dar aula em lugares, porque é um direito, né? Como é possível que uma pessoa se dedique tanto a uma coisa e não seja valorizada, né? Então, é uma resistência de pertencimento, uma resistência de antiguidade mesmo, de antiguidade a posto, é uma resistência ao feminicídio, e assim, a capoeira, ela é tudo que a sociedade tem, é uma roda dentro da roda, é uma micro-roda dentro de uma roda social. Então, a capoeira resiste a tudo isso. Lembrando que, é sempre importante lembrar, a capoeira, ela é uma preciosidade, ela é uma filosofia. Eu não entendo a capoeira como um esporte, então, ela é uma mudança que você tem de vida completamente. Então, quando você se envolve com a capoeira, é você e ela. Agora, quantas outras questões individuais, pessoais, isso é mudado de acordo com o tempo, e se você também se dispor a mudar. Mas a capoeira nada tem a ver com isso, porque é feita por homens e mulheres, né? Então isso adentra esse universo da capoeira. Você acredita que a capoeira ela pode transformar a vida de jovens, especialmente os que vivem em situação de vulnerabilidade? Pode sim, porque eu tenho aluno de comunidade carente, muito carente. Até hoje ainda tem, apesar de eu dar aula aqui. Apesar de eu não ter começado a ensinar capoeira em comunidade carente, né? Então, meu primeiro local que eu iniciei como professor de capoeira foi aqui. Então, até hoje eu estou aqui. Mas depois eu expandi, né? Eu comecei a botar trabalho nas comunidades periféricas, porque eu vim de periferia. Então, eu senti a necessidade também de ter um trabalho dentro da periferia. Ajudar crianças, jovens e adolescentes de periferia e usar a capoeira como um instrumento de transformação, uma ferramenta. Como eu comentei anteriormente, né, a capoeira abraça todos os tipos de pessoas, né, independente de crença, de religião, de qualquer coisa, a capoeira abraça, né, principalmente as pessoas ali que estão ali para incentivar, para ajudar, né. A gente tem aí até exemplos em diversos grupos de capoeira, pessoas, né, que sempre estiveram em momentos ruins, ou pessoas que estiveram em lugares perigosos, que não deveriam, ou pessoas muito frágeis que não tinham com quem se apoiar, sendo abraçadas pela capoeira e tendo uma vida transformada, né? A gente vive uma época em que se falta muita educação, né? Então, a capoeira, aqueles que não têm um conhecimento profundo sobre ela, imaginam que ela é só jogar a perna para cima, fazer saltos, nessa parte mais artística, né, de fazer demonstração de habilidade corporal, onde é totalmente diferente disso. Não é só isso. A capoeira, ela hoje, ela tem esse reconhecimento também de educação. Como eu falei, eu dou aula numa escola. E na escola a gente
trabalha com as crianças os princípios, né? Então, e direcionamento para a vida. Você, quando pratica capoeira, se você pega uma criança, um jovem, um adolescente de classe baixa, de vulnerabilidade social, ele tem na capoeira a possibilidade de ser um professor de capoeira, ele tem a possibilidade de ser um instrumentista, porque na capoeira a gente tem os nossos instrumentos, então ele pode ser um artesão, porque ele pode fabricar esses instrumentos, né? Ele pode ser um fazedor de conteúdo. A gente tem muitos capoeiristas hoje rodando o mundo, só demonstrando a sua capoeira e sendo monetizado por isso. Então a capoeira, ela te dá várias oportunidades de você ter uma vida melhor, né? Eu sou um exemplo disso também, né? Porque hoje o meu trabalho é com a capoeira, né? Então, além do hobby, é o meu trabalho, é o meu ganha-pão. A capoeira me dá, todo final de mês, os meus boletos pagos, graças a Deus. Muitos mestres ou mestras vêm, como eu falei, né? Hoje reverenciar um mestre dentro de uma escola, de uma universidade, de uma faculdade, de uma escola, isso é muito significativo, porque a maioria desses mestres e mestras, muitos não puderam frequentar a escola, muitos não puderam realmente ter uma vida digna, né? Digamos assim, ter todos os direitos, né? Terminar seus estudos, né? Mas isso tudo foi construído de acordo com a sua comunidade, né? Então, a história de superação já é de você estar nesse lugar. Imagina só, você comandar um grupo ter respeito, o grupo ter harmonia, de você poder levar essa capoeira para lá, para cá, né? Muitos mestres ou mestres eram muitas pessoas que viviam na rua, né? Viviam na vadiagem. A gente fala hoje vadiagem dentro da capoeira no momento que a gente se diverte, no momento que a gente luta, que a gente briga. Mas era muito confundido com a vadiagem como se fosse uma coisa sem fundamento, só uma bagunça, uma desordem, alguma coisa assim. Então, para dizer para vocês que ela é uma superação, ela é. Até o lugar onde você chega de ser professor ou professor, isso é um nível muito alto de como você se transformou enquanto pessoa e assumiu um lugar de responsabilidade de cuidar de outras pessoas. Porque você está passando aquele conhecimento adiante, você está falando mais sobre a vida, sobre as transformações, sobre as mudanças. Então você constrói uma escola a partir das mudanças que você viu que você se construiu a partir da sociedade, né? Como que a capoeira ajuda a preservar e transmitir a história e a cultura afro-brasileira para as novas gerações? Através da roda, né? Então, tá aí que em 2008 a roda levou Patrimônio Imaterial do Brasil. Então, através da roda que a gente transmite, através da música, do toque do berimbau, através da hierarquia, do respeito do aluno com o mestre, do mestre com o aluno. O fato de estar em roda já significa que a gente se aquilombola. Então a gente preserva isso quando a gente canta, quando a gente dá a mão, quando a gente está em roda, quando tem uma bateria e você está aqui e tem a roda construída, que a galera está jogando lá, né? E você bota o seu axé. Então a gente preserva a partir desse lugar. Também ensino um pouco sobre a religião de matriz africana, eu ensino sobre o que é respeitar os mais velhos, que isso é uma coisa muito pertencente mesmo à história do negro, né? Então, quanto mais você se aprofunda nesses temas que tem a ver com humanidade, comunidade, né? Você realmente faz isso, preserva esse patrimônio que ninguém sabe explicar. Tanto é que você vai procurar a origem da capoeira, não tem um específico lugar, mas ela vem de vários lugares e ela consegue se configurar como uma coisa que foi preservada, né? Que é por isso que ela é nosso patrimônio. Por ser uma arte, né, uma arte luta histórica, é a sua manutenção das coisas da capoeira, né? Então, quando a gente fala da capoeira, já a gente traz junto maculelê, samba de roda, o tambor de crioula. Então, são todas atividades, são todas artes afrodescendentes e que são mantidas, né, por si só ou em parceria com a capoeira, que faz tudo isso que você perguntou se manter vivo e vai passando de geração para geração.
porque os mestres, muitas das vezes, eles têm essa dificuldade de colocar no papel, de registrar essas coisas para ficar guardado. Então, na maioria das vezes, essas coisas são passadas de boca a boca, na prática. E aí, quando, através da capoeira e juntamente com essas outras atividades culturais que eu falei, elas são mantidas pelos seus participantes, elas vão perdurando, né? Óbvio que é importante, por exemplo, isso que vocês estão fazendo, que é registrar. Quando vocês procuram a fala de um mestre bem antigo, em que ele coloca a experiência dele, é puramente o suco da cultura, o suco da história, né, do que ele viveu e do que ele tem para passar. Então, através dessas coisas, tudo isso é mantido. De que maneira a falta de reconhecimento social da capoeira influencia na construção identitária de jovens? A falta de apoio, né? Então, quando você não tem apoio para levar um projeto como esse nosso que a gente tem aqui, vou dar um exemplo bem claro. A gente tem 6 meses de treino e tem 6 meses de dúvida de treino por conta do clima, período chuvoso. Então, um tempo atrás, a gente tinha um grupo grande de jovens e adolescentes da comunidade, né, de uma vulnerabilidade social, que deixou de treinar por conta dos cancelamentos do treino, porque a gente não tinha um teto para treinar. Né? Então, assim, quando você não consegue ter uma rotina, quando você não consegue dar a essas pessoas uma atividade para elas se ocuparem ou terem com a frequência, né, um direcionamento na vida, você acaba permitindo que essas pessoas vão fazer outras coisas. E a gente não sabe que essas outras coisas serão feitas, porque elas ficam abertas a qualquer tipo de situação. Hoje, nenhuma. Hoje, nenhuma. Né? Porque, mesmo tendo preconceito ainda, isso, que é pouco, graças a Deus é pouco, né? Mas a gente agradece posso até te dizer assim, pelos nossos governantes, que reconheceu o que a capoeira representa para um povo, principalmente o povo brasileiro. Acredito que pela falta de transmissão, né, de conhecimento, né, que hoje, por mais que as pessoas saibam o que é capoeira, as pessoas nunca chegaram a entender um pouco sobre a capoeira. Então, isso é muito difícil justamente para pessoas que são frágeis, que não têm o conhecimento de saber um novo mundo que pode estar ali na frente dela, um novo mundo, uma nova transformação na vida dela. Então, justamente por não ter essa transmissão de conhecimento fácil, né, mas que a gente tem aí hoje em dia a internet, que consegue pensar qualquer coisa, é muito diferente ainda chegar esse conhecimento a alguém, né? Então, acredito que essa falta de transmissão de informação. A pergunta em si também já faz esse reconhecimento de que eu ainda continuo, que a sociedade ainda continua associando isso a um resgate de pessoas marginalizadas. A capoeira é mais do que isso. A capoeira ela é construída nesses espaços, então resgata essas pessoas. Digamos assim, resgata não. Então, assim, chama essas pessoas. Mas a capoeira, ela consegue fazer essa construção de jovens, de crianças, até de adultos. Então, assim, é uma transformação como um todo. Muitas pessoas não entendem o que é a capoeira porque nunca tiveram esse contato, digamos assim. Não era uma coisa exposta, era uma coisa mesmo só para uma demonstração e pronto, ou era uma coisa muito ligada a crime, né, a marginalidade. Mas a capoeira, ela tem, por exemplo, na capoeira você não pode jogar, você não invade um jogo se 2 pessoas estiverem jogando, respeito. Na capoeira você não interrompe o mais velho falando, respeito. Você não chega como uma pessoa que acabou de aprender e vai dar uma aula para pessoas que são mais antigas que você, respeito, né? Então, assim, nesse contexto, a vulnerabilidade é onde ela cresce, mas não significa que lá ela esteja vulnerável a tantas coisas ruins, digamos assim, né? Porque aquele lugar, digamos, é um lugar de proteção, é um lugar que vai ensinar você, que vai ensinar a pessoa a transformar a vida, a mudar a sua concepção de mundo, de sociedade,
de que não é marginal, é de se reconhecer também como pessoa preta e como uma pessoa que vive no Brasil, que é um país multirracial, né? Então, não é só uma vulnerabilidade social, é uma vulnerabilidade como um contexto todo, né? Como eu falei, muitos mestres ou pessoas que ensinam capoeira vêm de raízes, muitos, não estou falando poucos, muitos, vieram desses lugares onde não tinha estrutura nenhuma, de nada, né? Mas assim, dentro da capoeira, dentro dessa construção, que também é uma coisa da comunidade, conseguiu se transformar. E hoje viaja outros lugares para mostrar como a capoeira ela tem esse resgate. Olhando para toda a história de resistência da capoeira e o seu poder de transformar vidas hoje, que mensagem final, que semente de esperança e que lição ela deixa para a nossa sociedade sobre a importância de valorizar essas expressões de cultura e de resistência? A mensagem que eu gosto de deixar é: pratiquem capoeira. Ela tem um poder de transformação, ela é uma arte de transformação. Desde o momento que você entra na capoeira, é plantado, como você falou, uma semente, né? Algo que vai ali aos poucos germinando e entendendo ali o contexto geral, de não só da capoeira, mas do mundo em si. Eu acho que seria fundamental que todo mundo olhasse a capoeira como parte de você mesmo, né? A capoeira ela faz parte de todos nós. A gente costuma dizer que às vezes a gente não pega uma criança e transforma ela num profissional de capoeira, mas se transforma num cidadão de bem, né? Por isso que a gente diz que ela é uma arte de transformação, a gente transforma vidas, né? E a gente mostra aos crianças, jovens e adolescentes o outro lado da vida, né? Principalmente as crianças e adolescentes de periferia. Não é o ambiente que ele mora é que vai ditar como é que ele tem que viver. Você desenvolve uma outra percepção de mundo. Você olha a vida de cabeça para baixo, é uma outra vida. Você não leva mais sua vida numa dureza. A vida é uma luta constante, mas você aprende a levar isso de uma maneira mandingada, de uma maneira que, quando é valendo, quando não é valendo, eu consigo me resolver de outra maneira. E assim vai dar tudo certo. O que vai trazendo de aprendizado é a questão da resiliência, né? Então, os jovens vão entendendo que, dependendo da dificuldade, dependendo da situação, assim como a gente vai treinando todo dia para ser melhor na capoeira, fazer um movimento melhor, fazer algo com mais perfeição, é justamente esse é o entendimento de resistir, ser resiliente e continuar independente do que aconteça. A capoeira ela é a história do Brasil. A capoeira ela faz parte de uma luta diária de sobrevivência. Eu, como branco privilegiado, eu posso dizer que eu não sofro do que alunos meus sofrem, por conta da cor da pele, por conta de uma situação de vida ainda de vulnerabilidade. Mas com a capoeira, elas conseguem ter uma motivação de se sentir olhado, né? E que através da capoeira elas conseguem construir uma vida melhor. A mensagem que eu deixo é: divulguem a capoeira, falem sobre a capoeira, conheçam as raízes de vocês. Nós somos viemos do Brasil, então assim, tem muita coisa que a gente desperdiça. A gente é um país super rico e a gente só quer o que é de fora. A gente não valoriza o que é de dentro. Então, quando você está dentro desse universo que traz essas características do nosso povo, principalmente o povo africano e indígena, você tem uma outra percepção de mundo e tudo que você faz é lindo e você diz assim: eita, tenho que mostrar para todo mundo. Tá todo mundo perdendo isso. Lembrando que a capoeira é a capoeira, mas a capoeira é feita por gente, né? É igual psicólogo. Às vezes tu procura um psicólogo e não se identifica. Às vezes a capoeira é uma coisa, mas também você não se identifica com quem transmite a capoeira, com quem está passando, e tudo bem. Então, assim, não desista dela, né? A mensagem é essa também, porque a capoeira é isso, ela é uma transformação, você muda tudo. Você entende que, por exemplo, eu sou uma pessoa de pele clara, mas eu não me considero uma pessoa negra. Mas você entende que dentro dessa sociedade eu tenho muitos privilégios. Até eu estar dando essa entrevista aqui foi pela acessibilidade, digamos assim, pela facilidade de vocês terem me encontrado, né? Então, valorizem
as pessoas que têm muito a ensinar sobre a capoeira ou sobre qualquer outra cultura de matriz africana e indígena? A capoeira, mais do que nunca, ela é educação, ela é atividade física, ela é cultura, ela é luta, ela é resistência, deveria ser uma política pública. Eu acho que em todos os lugares a capoeira ela deveria estar com um projeto, porque ela não precisa de tatame, ela não precisa de muitos recursos para ela fazer acontecer. Ela só precisa de um chão, do corpo e de alguém disposto, como a gente tem aqui, a passar esse conhecimento, né? E aí, quando isso acontece, mesmo com a falta de estrutura, a gente consegue ter isso que a gente está vendo aqui atrás, né? Que são pessoas unidas, se divertindo e aprendendo sobre a capoeira, sobre o que ela pode fazer de forma única para cada um, porque ela não tem uma regra geral, ela capta pessoas e ela chega nas pessoas de forma muito característica, de forma muito peculiar, porque depende de como a pessoa olha ela, e ela vai entregar para a pessoa aquilo que a pessoa entrega a ela. Então ela é muito justa, a capoeira ela é muito justa. Somos herança da memória, temos a cor da noite, filhos de todo açoite, fato real de nossa história. Se preto de alma branca pra você,